Fala pessoal, muito bom dia! Uma ótima sexta-feira a todos. Hoje é dia 17 de abril e vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre esse momento mais duvidoso que estamos passando, né? Vamos ver quem que tá por aí. O Robson Melo. Fala, Robson. Bom dia, meu irmão. Primeiro like foi seu? Então o meu deve ter sido o segundo, viu? W Balex, bom dia. Gerson Moscardo, bom dia. Sextou, é isso aí. Queria começar falando com vocês sobre um ponto, né, muito importante que vale a pena a gente refletir, né? Acho que já foi até com o Robson aqui um dia batendo um papo quando eu fui passar a live para ele, que a gente falou sobre isso, né? A gente tem que entender que o mercado, ele em alguns momentos traz muita irracionalidade, né? A gente fala de contexto aqui, eu sei que cada um opera sua própria técnica, são eventualmente técnicas diferentes, mas assim, o mercado, ele em alguns momentos traz essa irracionalidade e a gente, ainda mais quando não tá ainda fazendo dinheiro, toda vez que começa a entrar numa fase ruim, pense em desistir, né? Algumas pessoas falaram comigo sobre isso e eu acho legal a gente expor um pouco esses problemas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, um período ruim, uma fase ruim, um mês ruim, uma semana ruim, ele não dita se você sabe ou não atuar no mercado. Ele não dita a sua consistência dentro do mercado. Isso é extremamente natural, tá? Então, se você está passando por isso nesse momento, né, tá numa semana um pouco mais difícil, pode ter certeza que muitas pessoas estão numa semana mais difícil, porque o mercado, nessa semana em específico, ele tomou um outro direcionamento e os motivadores que estão fazendo ele subir, não estão tão claros, né? Então, o mercado está se apegando aí a algumas coisas que num período de guerra, ainda com uma imprevisibilidade maior sobre esse acordo, né, que não está claro se ele vai acontecer, né? Existe uma probabilidade grande, mas não está tão claro assim. Ainda dá um pouco de receio, né, de você simplesmente entrar no modo bullish, apesar dos institucionais já terem entrado nesse modo, em relação às operações que a gente faz no mercado, tá? Então, assim, não tenham não fiquem chateados, não pensem em desistir só porque foi uma semana ruim, o mercado está em transição. O mais importante, que faz sentido para a gente sim, é dar um passinho para trás, né? Conseguir interpretar que o cenário não está tão claro e eventualmente não fazer nada. Eu queria trazer essa reflexão porque algumas pessoas me procuraram sobre esse ponto e talvez você também esteja passando por isso, né? E até mesmo aqui nas lives, né? Eu falei com o Robert, falei com o Felipe, eles também estão vendo uma certa mudança, né? Pelo menos para essa semana dentro do mercado. E até que as coisas se engrenem, dê mais confiança para a gente atuar de uma determinada forma, vale a pena a gente dar um passinho para trás. Beleza? Então, feita essa breve introdução, vamos lá. Queria falar com vocês ainda sobre a questão da guerra, né? Bom, ontem o Trump anunciou o cessar-fogo de 10 dias no Líbano, onde interromperia os ataques entre Israel e o Hezbollah. Vamos ver, né, se isso vai de fato se concretizar no longo prazo, mas isso foi o anúncio feito pelo Trump. A guerra aparentemente ela entrou numa fase onde as headlines elas dão menos peso para as movimentações de mercado, porque aparentemente a gente viu o Trump diminuindo a retórica, tá mais claro que o objetivo agora é de fato acontecer o acordo. Então, quando acontecem essas headlines, né, do tipo, cessar fogo no Hezbollah, tal, isso tem um poder menor dentro do efeito do mercado, tá? Ainda não tem data para o próximo encontro das negociações entre Estados Unidos e Irã, e mesmo que tenha,
aparentemente, essas negociações elas vão ter que serem trabalhadas num longo prazo, porque não vai ser tão simples aí, tem vários detalhes, várias nuances, vários pormenores aí que vão ter que ser negociados, então existe uma possibilidade de se prolongar um pouco mais essas negociações, tá? A possibilidade de uma trégua estendida mantém a incerteza elevada sobre a oferta global de energia e em relação à reabertura do Estreito de Hormuz. O resultado é um mercado mais cético, mesmo com avanços pontuais no campo diplomático. O petróleo segue pressionado. E por que a gente fala isso? Digamos que seja feito o acordo e se abre o Estreito de Hormuz, né? O primeiro ponto é que os efeitos inflacionários ainda vão ocorrer, até que toda a cadeia se estabilize, ainda vai levar um tempo. E o segundo ponto é que como vai ser aberto esse estreito, né? Em que condições ele vai ser aberto? Será que agora vai realmente começar a ser cobrado um valor de como fala, pedágio em relação aos navios? Será que agora essa questão de navegação pelo mundo vai começar a ter algum outro tipo de seguro para que isso não ocorra novamente? Quais vão ser os custos embutidos na travessia de navios no mundo? Será que a gente está em um outro momento em que isso possa aumentar o custo da travessia, e aumentando o custo da travessia, aumenta o custo do petróleo, e aí aumentando o custo do petróleo, a gente pode ter uma continuidade na inflação? A maior parte dos analistas acredita que o petróleo não vai voltar aos preços anteriores, que era ali na faixa dos $60. E aí isso também tende a aumentar um pouco o preço dos produtos de uma maneira geral no mundo e, por consequência disso, a inflação um pouquinho mais pressionada, né? Por mais que não seja tanto, né? Imagina que agora se estabilize nos $80. Bom, antes era 60, né? Então agora está 80 e aí a gente tem um novo patamar de preço. Então, esses são os pontos que deixam a gente com um pezinho atrás, né? Com algumas coisas aí a refletir e que não dá tanta confiança para entrar nesse cenário tão bullish quanto o mercado está entrando, tá? Em relação às falas ontem de alguns Fed Boys, né? O Stephen Miller, que foi a última indicação do Trump, ele voltou a trazer um discurso mais dovish, né? Ele assegurou que tem espaço para 3 ou 4 cortes de juros ainda esse ano, embora o mercado só projete uma queda na segunda metade de 2027. E esse aí tá só viajando na maionese, né? Ele tem que falar em prol aí do Trump, que isso aí é pouco provável de acontecer. Apesar da guerra, o Miran disse que ainda vê um motivo convincente para o Fed adiar um relaxamento monetário e projetou que daqui a um ano a inflação do PCE de 12 meses poderá estar em torno de 2%. É muito otimista essa projeção e pouco provável de ser construída, mas como foi a fala aí do indicado do Trump, né? Ele está cumprindo o papel político dele. Já o John Williams, que também é outro Fed Boy, ele não compartilha da mesma convicção. Ele disse que a inflação ficará bem acima de 3% nos próximos meses, diante desse cenário de muita incerteza, né? E que o momento não é bom para o Fed fornecer guidance, ou seja, uma previsibilidade em relação aos próximos cortes, tá? O Andrew Bailey, que é do Banco Central inglês, afirmou à BBC News que o banco não vai se precipitar em decisões sobre o aumento das taxas de juros, apesar dos reflexos sobre a inflação dos preços do petróleo e do gás. Bom, o que a gente consegue concluir aí em relação aos Fed Boys? Tirando o Mira, né? Existe ainda muita imprevisibilidade e provavelmente essa postura vai ser a que os Fed Boys vão atuar, como já vem sendo, né? Eles vão provavelmente continuar atuando nesse formato. Então, vamos ver as próximas decisões de juros, né? Ontem a gente teve o balanço da Netflix. Ele veio melhor do que o esperado, mas o guidance veio fraco. Então,
para o segundo semestre acabou dominando a leitura do mercado, de que levou as ações a caírem mais de 8% por causa desse guidance mais baixo no segundo semestre, tá? O lucro por ação ficou em 12,25 bi, também superando as estimativas, parte relevante do resultado. No entanto, foi impulsionado por um efeito não recorrente, que é a taxa de rescisão de 2,8 bi, ligada à negociação com a Warner. Mas aí, como a gente viu, por causa desse ponto mais detalhado, que teve esse aumento do balanço, então o mercado aproveitou e já realizou bem em relação à Netflix, tá? Para o segundo semestre, a empresa projeta receita abaixo do esperado por Wall Street, citando uma concentração maior de amortização do conteúdo nesse período. A Netflix afirma que as margens devem se recuperar na segunda metade do ano, mas a sinalização de menor rentabilidade pesou mais. O movimento reforça a lógica do mercado, blá, blá, beleza. Esse era o principal ponto que eu queria trazer para vocês. Bom, dito essa enorme introdução, vamos fazer o nosso panorama e depois a gente fala um pouquinho de Brasil. A Ásia fechou majoritariamente negativa. Só uma última coisa. Nasdaq ontem, né, teve um fechamento positivo. Nasdaq, Estados Unidos no geral, né? Nasdaq 0,36 de alta, S&P 0,26, Dow Jones 0,24 e Russell 0,18 de alta. Aqui no Brasil, nós tivemos o dólar fechando 0,05 de alta, ou seja, praticamente no 0 a 0, e o índice 0,49 de queda, também mostrando aí algum arrefecimento, uma leve realização aí depois de um dia anterior um pouco mais positivo. Vindo para o dia de hoje, a Ásia, né, na madrugada fechou 0,10 de queda, Hang Seng 0,89 de queda, Nikkei 1,75 de queda, Kospi 0,55 de queda e S&P australiano 0,09. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que foi dito em relação à Ásia. Para a gente se balizar. Bolsas asiáticas realizam lucro em meio à esperança de paz no Irã após resultados fortes da TSMC. As bolsas asiáticas realizaram lucros após fortes ganhos no início da semana, em meio a esperanças de retomada nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Trump disse ontem que Israel concordou com cessar-fogo de 10 dias no Líbano, diminuindo os temores de um conflito regional mais amplo. Ele também indicou que Washington e Teherã poderiam retomar as negociações diplomáticas durante o final de semana. Os fortes resultados de Taiwan Semicondutores, que é a TSMC, reforçam a confiança do setor. A maior fabricante de chips sob encomenda do mundo reportou um aumento de 58% no lucro trimestral, atingindo um nível recorde. A China, e ele falou dos percentuais. Então, basicamente, foi colocado aí como realização de lucros, porque não havia nenhum motivador mais amplo em relação a essa negatividade que teve na Ásia. Não teve também nenhum calendário econômico lá na Ásia. E aí nós tivemos alguns dados, mas eles não são relevantes lá na Europa. Transação corrente, balança comercial, não são dados relevantes, então nem vale a gente destrinchar isso. Europa nesse momento, Eurostock 0,41 de alta, o índice inglês 0,20 de queda, o alemão 0,50 de alta, CAC 40 0,47 de alta, o espanhol 0,22 de alta e o italiano 0,62 de alta. Bolsas europeias operam mistas, com investidores aguardando desdobramentos da guerra. As bolsas europeias operam mistas nesta sexta-feira, em meio às expectativas do avanço nas negociações para a paz no Oriente Médio, ainda sem confirmação de nova rodada de conversas entre autoridades americanas e iranianas. Ontem, Trump anunciou que Israel e Líbano concordariam com cessar-fogo de 10 dias. No cenário econômico, o superávit comercial da zona do euro diminuiu um pouco, abaixo das projeções de fevereiro. Então, também nada demais, mas o cenário é um pouco mais positivo. Futuro das ações americanas, como a gente pode ver aí
no mapa. Microsoft 1,40 de alta, Apple 1,65, Nvidia 0,31, todo o setor de semicondutores mais positivos, setor de software também, Amazon 0,45, Tesla 1,38. Acho que o principal ponto negativo está na Netflix, como a gente comentou, e também no setor de energia como um todo, que está caindo um pouquinho hoje, tá? Futuro das bolsas americanas, Nasdaq nesse momento 0,38 de alta, S&P 0,40, Dow Jones 0,56, Russell 0,56 também de alta. O dólar está um pouco mais negativo no mundo, dentro da sexta ele está 0,15 de queda, o dólar frente ao euro 0,15 de queda também, frente ao iene 0,06 de queda, frente à libra 0,05 de queda, frente ao dólar canadense 0,22 de queda, frente à coroa sueca 0,28 de queda e frente ao franco suíço 0,15 de queda. Entre os emergentes, nesse momento o dólar abriu aí 0,38 de queda, frente ao peso mexicano 0,13 de queda, ao dólar canadense 0,19 de queda, frente à lira turca está subindo 0,14, frente à rupa indiana está caindo 0,30, frente ao yuan, yuan chinês está subindo 0,02, frente ao range sul-africano está caindo 0,18 e frente ao rublo russo também está caindo 0,18. Entre os emergentes a gente vê algo um pouco mais dentro da estabilidade, mas aqui no Brasil a gente está vendo o dólar caindo 0,40, tá? Os treasuries de 2 anos caindo 0,19, o de 10 anos caindo 0,35 e o de 30 anos caindo 0,14. Esses dados corroboram com um cenário mais positivo para bolsas, né? Porque a gente não tem uma busca tão importante em relação aos títulos americanos, que numa correlação primária são comprados quando a gente tem alguma busca por proteção, beleza? Commodities, como a gente tinha comentado, o WTI caindo 4% e o Brent caindo 3,44%. Tudo se desenhando para um cenário mais positivo hoje, como eu falei até no vídeo que eu mandei lá nos grupos um pouco mais cedo. Vamos dar uma olhadinha aqui o que está falando sobre o petróleo. O petróleo recua com sinais de alívio nas tensões do Oriente Médio. Depois da alta da véspera dos contratos futuros do petróleo, voltaram a cair com sinais de alívio nas tensões geopolíticas no Oriente Médio. Ontem, o Donald Trump anunciou um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano, além de dizer que a próxima reunião entre Estados Unidos e Irã poderá ocorrer no final de semana. Ainda assim, a oferta da commodity permanece restrita com interrupção do tráfego de produtos no Estreito de Hormuz, em meio aos bloqueios da rota marítima. Basicamente, esses os pontos que nós já havíamos visto anteriormente. O ouro, nesse momento, subindo 0,38 e o minério de ferro subiu na madrugada 0,39 de alta. Os criptoativos também estão mais positivos. Bitcoin 1,45 de alta, Ethereum 0,73 de alta, Cardano 3,16 de alta, Solana 3,32 de alta, Tether aqui no 0 a 0 e XRP 2,41 de alta. Num cenário um pouco mais positivo, nós conseguimos enxergar os criptoativos tendo uma representatividade, né, um percentual de risco maior aí nessa positividade. O VIX caindo 1,11, para os percentuais de VIX isso ainda é dentro da estabilidade, mas mostra, né, corrobora com um cenário mais positivo para a Bolsa e negativo para o dólar, como a gente está vendo. E assim, tava bem mais perto da estabilidade os futuros das ações. Aí foi subindo, foi subindo, foi subindo. O dólar aparentemente também devagarzinho tá caindo, tá caindo, tá caindo. E a gente pode conseguir ver um cenário um pouco mais positivo aí depois, acelerar, né? Depois da abertura do mercado americano, né? E assim por diante. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário econômico de hoje. Até queria trazer também, deixa eu ver se chegou mais gente aí. Deixa eu ver quem tá por aí. Leila Souza, bom dia. Franciele Ferreira, bom dia. Dejair, bom dia, meu amigo. Zaira Alves, bom dia. Murilo
Não, Murilão 20. Bom dia. Muito bom dia aí para vocês. Pessoal, vou ser sincero, tem uma coisa que eu sinto falta. Eu sinto falta de vocês trazerem dúvidas aqui pra gente, né? Eu não sei se... Às vezes eu fico me perguntando se as coisas que a gente traz aqui realmente vocês conseguem compreender, ou se fica tão complexo que vocês não trazem dúvidas. Então eu queria ouvir aí de vocês, se vocês conseguem entender o que a gente está passando aqui, se faz sentido dentro do operacional que vocês usam, e se vocês realmente não têm nenhuma dúvida em relação aos pontos que a gente traz. Seria ótimo poder explorar um pouquinho mais aí, baseado nas dúvidas que vocês trouxessem aqui para a gente poder evoluir. Então, por favor, queria ouvir aí se vocês realmente entendem as coisas que a gente passa. Comentem aí, por gentileza. Beleza? Bom dia, Marcão. Bom, tem alguns pontos importantes de Brasil, considerando agora um cenário um pouco mais doméstico, né? Vou trazer aqui para vocês, não necessariamente vai fazer preço neste momento, mas chegando aí próximo às eleições, tem alguns pontos que para quem opera Brasil é importante estar atento para poder ver se em algum momento isso vai começar a fazer preço, tá? Eu separei aqui, vamos comentar. Espera só um pouquinho. Ó, a Comissão Monetária Nacional regulou ontem novas linhas de crédito com foco em sustentar exportações em meio à instabilidade externa. Então, o que isso quer dizer, né? Em relação às empresas que fazem exportação, por conta dessas questões geopolíticas, né, da guerra, eles começaram a liberar uma linha de crédito um pouco mais baixa. Isso o governo tentando ajudar essas empresas, né? O pacote envolve 15 bi, o Conselho Monetário Nacional, tá? Até falei errado. O pacote envolve 15 bi e será operado pelo BNDES, mirando empresas afetadas por tarifas nos Estados Unidos, setores industriais considerados estratégicos e exportadores com exposição no Oriente Médio. Aí a gente tem também outras ações que o governo está tentando agora, em ano eleitoral, de alguma forma, buscar algum ganho eleitoral, né? Que é o PLDO de 2027, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que todos os analistas dizem que está bem fora da casinha. As taxas das blusinhas e o aperto sobre as apostas esportivas para tentar diminuir o endividamento das famílias. Então, o governo está estudando tirar a taxa das blusinhas, que lá no começo ele disse que era tão importante por causa da soberania da indústria nacional. A gente sabe que isso era tudo baboseira, era só para ter uma arrecadação maior, e agora em ano de eleição ele quer tirar isso para tentar ganhar mais voto. A questão das apostas esportivas tem a ver diretamente com o endividamento das famílias, mas ele fez as famílias se endividarem nesses últimos anos e agora está tentando correr atrás do rabo, né? Escala 6x1, o presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou que não pretende designar um relator para o projeto e vai fazer através de PEC. E aí estão esperando para entrar na fila lá da CCJ. A escala 6x1, que assim, é impraticável, porque a gente não tem um nível de produtividade alto para que isso na prática ocorra, e o Brasil ele é campeão de fazer isso. Ele aprova leis que não são exequíveis, né? Isso assim, na sanha de ficar bonito na foto, né, os parlamentares, e é a maior idiotice, a maior burrice, a maior cretinice que tem na face da Terra fazer esse tipo de coisa. Até tem um caso, para pegar só como exemplo aí para vocês, ficou famoso lá daquele influenciador, como que é o nome da lei? Fugiu agora o nome. Do Felca lá, sabe? Que era que os menores de idade agora teriam que comprovar que não são menores de idade. E isso está trazendo um reflexo negativo muito grande para os jogos, né? Exatamente, a lei Felca. Só que isso não é exequível. Eles não pensaram antes, pode até
pensar numa maneira, né? Mas eles não pensaram antes em como executar isso, prática, né? Na parte prática. E aí o que acontece? Hoje a gente está tendo várias empresas de jogos aí com problemas, porque não está conseguindo executar isso, e na prática não vai trazer nenhum reflexo positivo, né? Porque eles vão continuar encontrando aí outras maneiras de consumir esse tipo de conteúdo, enfim, com pouca segurança, tá? Então, pessoal, enfim, são só pontos que daqui para frente podem fazer algum reflexo, tá? Dentro do mercado brasileiro. A Vale também divulgou uma prévia operacional, que foi sólida, né, para o primeiro trimestre, avanço na produção de vendas e recordes de metais básicos, mas já com os primeiros ainda limitados impactos em relação ao cenário da guerra. A produção de minério de ferro cresceu 3% na comparação anual, sustentada pelo ramp-up de novos ativos, como Capaneva e VGR1, enquanto as vendas avançaram 3,9% no maior nível para um primeiro trimestre desde 2018. Então, mostra uma produção maior, né, em relação à Vale. Isso não é o balanço, tá? É só uma prévia operacional. E aí, o ADR da Vale ficou levemente positivo, a gente tem que ver como que vai ser a abertura aqui de Brasil, eventualmente pode trazer também um reflexo positivo, tá? Bom, é isso. Falando do calendário econômico aqui para hoje, nos Estados Unidos não tem absolutamente nada, apenas algumas falas aí de Fed Boys. Vamos ver se isso traz algum impacto, mas como eu comentei com vocês anteriormente, muito provavelmente o cenário hoje vai continuar mais positivo. E esse cenário ele está sendo construído durante esse período da manhã, a gente tem visto aqui, né? NVIDIA 0,40, Apple 1,54, o mercado agora aí testando lá no mercado americano os 26.600, e muito possivelmente a gente vai ver essa continuidade, o VIX até perdendo aqui algumas regiões. Então, aqui vamos ver como que está o dólar. O dólar aí também aprofundando as quedas e o índice aprofundando aí as altas, tá? Então, bem interessante a gente conseguir enxergar esse cenário. Com certeza já deu algumas oportunidades aí desde a abertura do dólar, tá? Falar aqui rapidamente nesses minutinhos que faltam sobre o Diário do Trader, tá? Para quem tá aqui na live e não conhece o Diário do Trader, é a nossa plataforma de análise de performance. O que é isso, pessoal? É uma plataforma que vocês importam as suas operações e vocês têm acesso a todos os gaps do seu operacional, tá? Onde você está errando, onde você está acertando, e isso consegue trazer muitas informações importantes para que vocês corrijam esses gaps e consigam alcançar a consistência, beleza? Então, basicamente, primeiro, aí tem o QR Code na tela do lado direito, vocês têm acesso durante 30 dias gratuitos à nossa plataforma. Você consegue se conectar através da sua conta B3, não precisa ficar importando todos os dias. Você acompanha o raio-x da sua performance no detalhe, os principais pontos positivos, os principais pontos negativos, e aqui você consegue olhar inúmeros outros detalhes da sua performance. Você consegue criar análises personalizadas. Então, por exemplo, a estratégia que você utilizou naquela determinada operação, e aí depois olhar qual estratégia funciona, quando ela funciona melhor, que dia da semana ela funciona melhor, qual horário ela funciona melhor e assim por diante. E você também recebe o seu panorama diretamente pelo WhatsApp, tá? No WhatsApp, o panorama que vocês recebem vem o saldo da semana, o saldo do mês, percentual de assertividade que vocês têm para a semana, para o mês, as janelas que vocês devem ou não atuar para aquele dia. Hoje é sexta-feira. De sexta-feira eu atuo melhor, eu perco ou ganho dinheiro? Aqui o panorama vai falar para você, beleza. Se eu ganho dinheiro e eu devo atuar, quais os melhores horários para eu atuar nesse determinado ativo?
10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Isso tudo baseado no seu histórico operacional. Não esqueçam, a nossa atuação no mercado deixa padrões. E esses padrões a gente não entende quais são. Aqui você consegue entender eles no detalhe, beleza? Painel de highlights, melhores janelas, piores janelas, risco-retorno, tudo aqui resumido no detalhe. Controle de assertividade e relação. Baseado na sua relação de risco-retorno, qual o percentual de assertividade que você precisa para ser rentável. Tá? Isso é muito importante e a maioria dos traders não tem a mínima ideia do que é isso e por isso que fica patinando muito tempo. Análise de risco-retorno, tá? As janelas que você tem o melhor e o pior risco-retorno nas suas operações. Integração com a B3 já comentei. E o plano de trade, tá? A gente consegue em alguns planos aqui montar o plano para você, beleza? E aí vocês entram em contato lá com a nossa equipe que a gente explica certinho como funciona. Beleza? Bom, você tem passado clareza no meu ver. O Dejair aí falando. Vamos ver se vocês comentaram mais. Boa, Dejair. Para mim faz todo sentido, Fernando. Gerson Moscardo. Pô, legal. Fico feliz aí que eu consiga estar ajudando vocês, né? E é isso. Vamos continuar aqui para poder cada vez mais trazer esses esclarecimentos aí e contribuir no dia a dia, né? Porque isso faz muito sentido, ajuda demais a gente a ter mais confiança na hora de atuar e evoluir no mercado. Beleza? Deixa eu ver se o Robson já está aí na ponta da conexão para começar o dia também. Dê um minutinho aí, pessoal. Fala, Fernandão. Tá me ouvindo? Agora tô. E aí, como é que estamos aí? Viramos a suíta de novo? O mundo vai virar a suíta de novo? Né? Parece que né? Se o mercado tá falando que quem somos nós para falarmos que não somos, né? Pô, eu tô vendo esse dólar aí, eu só tô me lembrando do seguinte, cara. Eu tô me lembrando que parece sacanagem, todo mundo fala a mesma coisa, mas sempre tem os profetas do apocalipse, tá? Pô, o dólar chega a R$ 7 e o pessoal fala, o dólar agora é 11. Aí tu, pô, não é, pô. Não dá para esticar muito assim. Agora é a mesma coisa, né? Voltamos às 5, agora não, o Brasil virou Suíça, o dólar vai a 4. Pô, vai 5. Vai esperando. Sabe assim? É verdade. Os torcedores nunca encontra o meio termo, cara. né? Os torcedores são terríveis. Não, é verdade. Lado A, lado assim, B, né, cara? Cortou, não entendi. É sempre essa questão de lado A, lado B. Lado É A contra verdade, lado B. é verdade. Pode falar. Eu não sei se sou eu ou é você que está sendo cortado aí. Mas, de uma maneira geral, é isso mesmo. Eu acho que o mercado tenta aí ficar encontrando o meio termo, né, em relação a essa dinâmica. E foi uma mudança, na minha interpretação, muito repentina que teve do cenário tão ruim que a gente estava vivendo, né? Tipo, exatamente como você falou, catastrófico, guerra e tudo mais, para de uma semana para outra, depois de um acordo não realizado, ele simplesmente decidir que tá tudo certo, tá tudo bem, obrigado. Então é difícil a gente psicologicamente só aceitar isso. Peraí, mas até sexta-feira passada, a gente estava falando que a guerra estava causando problemas inflacionários gigantescos para o mundo todo. O Trump, até mesmo nesse cenário, né?
onde ele estava vendo isso, ele está buscando um acordo, e aí ele tentou o acordo, ele não conseguiu o acordo, e aí o mercado falou, tudo bem, ele não conseguiu o acordo, mas ele está tentando. Então, peraí, vamos voltar tudo como era antes. Tipo, baseado em quê? Aí vem outras, né, coisas que a gente pode pensar, tipo assim, tem os balanços aí que podem trazer algum reflexo positivo. O primeiro deles da Netflix já não trouxe, mas tudo bem. Não vamos brigar por causa da Netflix, a Netflix não é tão importante assim. Aí você fica nessa, fala, pô, mas que confiança é essa que o mercado tá vendo que eu não tô enxergando? Eu vou ser sincero, Robson, eu não consigo enxergar isso, velho. Não consigo. Aí você pode ir para a máxima que a gente sempre fala, né? Never beat against America. Beleza. Então, se a gente sempre vai pensar assim, nunca vai ter um cenário ruim, né? Apesar de a gente ter tido um cenário ruim há algum tempo atrás aí por causa da guerra. Então é isso. Acho que faltam mais elementos para que eu, pelo menos, né, consiga ter uma confiança maior de atuar. Essa semana foi bem diferente, bem complexa. Foi difícil entender que o mercado só quer ir para cima, porque não conseguiu chegar assim, né? Eu tô lembrando aqui de uma fala sua, agora, que era o mercado pode ficar irracional, tá todo mundo falando que o mercado tá irracional. E aí, pessoal, é importantíssimo a gente lembrar que é para isso que existe stop loss. O stop loss, né, você repara, se você faz tudo certo e toma 2 lotes, a probabilidade da próxima operação ser um gain, se você for puramente pela estatística, é gigante. É gigante você no próximo operação ser um gain. Por que tu vai parar? Deve ter gente que pensa isso, né? Pô, a cada 10 operações eu erro uma, errei 2 seguidas. Qual a probabilidade da próxima operação eu errar? A probabilidade é quase zero. Né? Mas, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que o stop, dentre outras coisas, ele é um detector de anomalias. Anomalias ocultas. O mercado está diferente do seu operacional. 2, 3 stops, acabou. Por quê? Porque o mercado está diferente do seu operacional. Você vai continuar tomando stop aquele dia. Porque tem um player gigante montando posição. E você não tem o que fazer, pô. O player vai montar posição. O cara tem 1 trilhão lá na conta, pô. Quanto você tem na tua conta? Então não vai brigar com um cara de 1 trilhão, pô. E o cara decidiu que vai montar uma posição no índice. Acabou, pô. Não tem conversa. E assim, aí nesse dia o mercado está fora das suas expectativas, fora do seu operacional. 2, 3 stops, acabou o seu dia. Pronto, você volta amanhã, depois que o player montou a posição dele. Tá? Então lembrar que o stop loss ele é um detector de anomalias ocultas, coisas que a gente não consegue explicar. Pô, o dia tá uma merda. Pô, tá uma merda. E aí? Eu não sei o que é. Eu sei que vou fechar minha tela e vou fazer outra coisa. Entendeu? Vou pegar esse tempo, por exemplo, sobrou muito tempo. Ou eu vou estudar, eu vou aproveitar esse dia para ir brincar com a minha filha, brincar com meu filho, dar atenção para minha mulher, porque é desgastante. Nosso mercado é desgastante. E aí você para aquele dia, corta. Falei, cara. Não, concordo 100%. E talvez esse seja o principal desafio do trader. Porque assim, se a gente para pensar, a maior parte dos traders, mesmo os que não são consistentes, eles têm momentos que eles fazem dinheiro. E tem operações boas, né? E consegue rentabilizar. O desafio é quando ele não consegue, né? Ele ter a capacidade, do mesmo jeito num dia bom que ele foi lá e fez a meta dele, ele acabou parando, num dia ruim que ele tomou o stop dele, ele também parar. Ou melhor, numa fase ruim ou numa semana ruim, ele ter essa capacidade de dar um passo para trás e não atuar mais, entendendo que, ou tendo a humildade de aceitar que, cara, eu não tô entendendo o cenário. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Você não deixou de ganhar dinheiro por causa disso. Você tava no começo, né? Que você comentou ali no YouTube que foi o seu primeiro. É você que comentou que isso foi o primeiro like? Então, eu falei assim, o Robson vai ver o que eu ia comentar, porque algumas pessoas me procuraram falando assim, porra, imagina, a maior parte que não faz dinheiro ainda, né? Porra, difícil, eu não sei fazer isso, tal. Mas por quê? Semana aqui tomando stop adoidado. Cara, então, calma. Porque é uma semana. Uma semana não vai ditar os 5 anos que você passou aqui, né? Ou os 3 que você já tá ganhando dinheiro. É simplesmente uma semana.
E tá tudo bem. Tipo assim, é a gente querer ser quase um deus, né? Todo dia acertar, toda semana ficar bem. Cara, é impossível. A gente tem que ter essa humildade e quem vence no mercado é quem tem a capacidade de dar um passinho para trás, a humildade de dar um passinho para trás e semana que vem continuar tudo de novo, devagarzinho, entendendo o novo cenário. Eu acredito que é esse um dos gatilhos aí. Tem que lembrar também, né? Dentro do que você falou, que a gente tem dias ruins, tem semanas ruins, a gente tem meses ruins, gente. Mês ruim, sabe o que é isso? Ah, é mais difícil? Claro que é mais difícil, né? Assim como ter uma semana ruim é mais difícil do que ter um dia ruim. Ter um dia ruim é muito fácil, pô. É, tomou 12 stop, acabou o dia, já é um dia ruim. Só que assim, vão acontecer meses ruins. A gente está perdendo tempo aqui com vocês, pessoal, porque a gente considera que isso é um investimento. Está investindo nosso tempo aqui nesse momento, em vez de a gente vir dar cal para vocês, falar para vocês o que importa de verdade. O que vai levar vocês no longo prazo no mercado não é o Jumbo Trader Flow, não é o setup de divergência, não é formação de pivô, não é falha de fundo, não é isso. O que vai levar vocês no longo prazo é vocês entenderem a regra do jogo, jogar pela regra do jogo, não pela regra de vocês. Vocês não vão inventar a regra do mercado. A gente fala assim, desculpa, usar o termo chulo, né? Pô, ninguém vai chegar agora, acabou de. Entrou no ônibus agora, já vai querer cagar a regra. Não, o mercado tem que ir para cá porque meu setup. O seu setup vai virar pó, cara, junto contigo. Você tem que se adaptar ao mercado, não o mercado se adaptar a você. A não ser que você tenha aí uns 100 trilhões aí para dizer para o mundo inteiro o que tem que fazer. Pô. É assim. Exatamente. Aí você vai ter, por exemplo, o pessoal vai falar, semana ruim, o cara se arrasando descendente na semana. Vai lembrar que, por exemplo, só exemplo, você pode usar o que você quiser, mas, por exemplo, 2 stop no dia você para, certo? 2 dias ruins você para. Pô, se ontem foi ruim, hoje é um dia ruim, amanhã eu não vou pegar. A semana morreu para mim. Por quê? Eu estou falando das falhas ocultas, né? Mas o Fernando lembrou bem. Às vezes a falha oculta pode estar aqui, ó. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Tem um dia que eu estou mal. Vocês acham que eu não acordo mal um dia? Chego aqui, cara, quantos dias que eu não opero? Porque ou eu cheguei muito em cima da hora, ou eu tô com vários problemas na cabeça pensando, pô, tem que fazer não sei o quê, olha o Instagram. Cara, não consigo. E aí, o que eu faço? Eu não invento. Eu não vou chegar aqui e vou sair clicando. Não vou, pô. Ah, mas, pô, tu é operador? Não é. Cara, eu sou um ser humano, antes de tudo. Então, a gente tem muita coisa para equilibrar, não é só mercado. Lembra dos pratinhos que eu falei? Vários pratinhos girando, ó. Amigo, família, filho, estudo, empresa, mercado. Uma porrada de pratinho rodando, cara. E você tem que manter todos rodando. Se você não acha isso desgastante, ó, sinceramente, eu acho desgastante. Então tem um dia, tem uma semana ruim, às vezes nem é tão ruim assim. Às vezes até Deus mostrando para você, cara, dá um break aí, dá uma pausa, porque tu vai entrar em parafuso, assim. Entrou, e perdeu, acabou. Aí por isso que eu tô falando. A tua esposa vai dar uma volta, vai dar uma caminhada, vai para um lugar bonito. Todos os lugares, conheço bastante o Brasil, então todos os lugares tem um bosquezinho, tem uma praia, tem um rio legal, tem uma vista bacana. Vai lá, acalma, né? Desce a temperatura, pensa bem. Lembrar que a gente não está aqui pelo dinheiro, a gente está aqui pelo processo. O processo é fazer o que eu tenho que fazer na hora que eu tenho que fazer. Não venho aqui fazer o que eu quero, eu venho aqui fazer o que é preciso. Então, se eu tenho que olhar divergência, eu vou olhar divergência. Entendeu? Eu não sou o ninja do day trade, pô. Eu tenho setup, eu vou seguir meu setup. Não sou adivinho, não tenho bola de cristal. Eu sei que com alta probabilidade eu consigo ganhar quando acontece a divergência. Acabou. É isso. Não tem que olhar fundo, topo, formação do pico. Eu olho, mas o principal, o que é que a gente fala aqui? Divergência e regressão na jumbo wall. Acabou. Ah, como é que acontece? Qual a regra de formação disso? É isso, acabou. Você tem que saber. Eu não tenho que saber do Trump, eu não tenho que saber de nada. Não tenho que saber de nada disso. Não estou desmerecendo o que o Fernando fala, porque eu acho importantíssimo. Mas, sim, na cadeia de eventos aqui, day trade é setup aqui, ó. É claro que
que ele está falando serve para outras coisas. Diretamente, né? Muito diretamente. Pô, o que você faz com o dinheiro que você ganha no day trade? Necessariamente tem que saber o que ele está falando, pô. Pô, vou botar onde? Vou botar em juros? Vou botar em não sei o quê? Tem que diversificar teu patrimônio. Aí, nesse caso, o que ele está falando aqui, cara, se você não souber, tá ferrado. Tu vai saber atrás de quem? Vai atrás daquele cara que vai te vender um coin. Aí tu, ó, tá ferrado, meu irmão. Entendeu? Tá ferrado. Famoso Pô, COI. o cara vai falar pra ti, compra petróleo é bom. Aí tu tá achando o Fernando falando aqui, pô, ô, vamos vender petróleo. O Fernando falando, ó, petróleo não vai cair. Aí tu, pô, será mesmo que esse cara tá falando alguma coisa? Tem que saber, pô. Tem que saber. Vão ler e chegue aqui e tire as dúvidas com ele. Pra vocês aprenderem. Se não estudar, não vai aprender. Aí a gente, principalmente, tem que sair debaixo do guarda-chuva dos outros. Sair debaixo do guarda-chuva dos outros. Por exemplo, não estou dizendo que vocês têm que estudar o mercado internacional e chegar e, então eu não preciso do Fernando. Cara, acho que agora vocês vão se identificar. Day trade deixa a gente muito solitário. Se você entende muito de mercado internacional, ainda assim, cara, vem aqui e conversa com ele. Tira uma dúvida, alguma coisa. Porque Ô, Robson, e até eu, viu? Eu faço chego às minhas conclusões lendo os outros, ouvindo os outros também. É que a gente tem a capacidade de chegar à nossa conclusão. Mas eu sou analista de guerra? Eu não sou analista de guerra. Eu sou analista geopolítico? Eu não sou analista geopolítico. Assim, tem vários assuntos que eu não me profissionalizei, só que a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, assim, as conclusões que eu chego e trago aqui, elas são fruto de várias visões que eu li, que eu ouvi, e eu cheguei à minha conclusão. Então, se você está fazendo isso, né, ou se você não está fazendo isso, você precisa fazer isso, exatamente para você chegar às suas próprias conclusões. Você pode falar assim, não concordo com o que o Fernando está falando. E tá tudo bem. Até porque não tem como você saber. A não ser que, como o Robson falou, você tenha $1 trilhão lá e queira fazer o mercado fazer o que você acha que tem que ser. Mas é isso, as conclusões que a gente... Lógico, tem coisas muito mais objetivas, né? Beleza. Mas, de uma maneira geral, tem cenários que eles são discordáveis e tá tudo bem. Mas a gente, para atuar no mercado, tem a microestrutura do mercado, onde você está atuando, que você tem que entender. E a minha própria decisão de atuar comprado e vendido no dia, ela passa pelo cenário macro, mas eu também olho a microestrutura do mercado que eu atuo, para saber se tem mesmo dias, oportunidades que num dia mais comprado, eu vejo oportunidade de vender e tá tudo certo. Mas eu sei aonde eu estou entrando. Eu estou entendendo que é um dia de alta, eu sei os riscos, né? E eu sei que a maior probabilidade é comprado e assim por diante. Então, esse conjunto de coisas é muito importante a gente ter em mente aí para atuar. Mas tenham paciência, a semana não foi fácil para todas as pessoas que eu conheço, que operam todos os dias aí. Eu sei que foi uma semana um pouco mais desafiadora, né? Então, vamos ter a humildade de aceitar isso aí. Beleza? Robson, vou lá, meu amigo. Muito obrigado aí pelo papo. Tamo junto, viu? Forte abraço pra você e pra galera que tá vendo a gente.